Este somos nós. Exército Jovem da Comunicação Libertária. Por trás dos nossos olhos, podemos escutar. Nossos sinais gritam enquanto você puder ver. Nosso corpo é nossa língua. E a vibração também é sua. Por trás, nós somos os mesmos jovens. Meninos, meninas, simples e comuns, que se repetem em todas as raças, pintados em todas as cores, que vibram em todas as línguas e vivem em todos os lugares. Irmãos e irmãs de todo o mundo, bem-vindos ao mundo dos sinais, bem-vindos a outra dimensão da comunicação. Nossos sinais gritam. Bem-vindos às montanhas do silêncio. Bem-vindos a esse canto do mundo, onde todos somos iguais, porque somos diferentes. Bem-vindos a uma comunicação libertária. O título Surdo Ouvinte, ele parece trazer em si uma certa incoerência, trazer em si uma incoerência, porque o surdo não é ouvinte e o ouvinte não é surdo. Mas a gente sabe que este título está operando com uma articulação metafórica, se não uma articulação poética, porque há o ouvinte que não ouve, o ouvinte surdo ao seu entorno, surdo à palavra do outro, surdo no sentido de uma sensibilidade não preparada para ouvir o outro. Se há este ouvinte surdo, há o surdo ouvinte, que ele metaforicamente e poeticamente há uma percepção sensível do mundo dele. Nos primórdios da história da humanidade, quando nasciam crianças com problemas, com defeitos, essas crianças eram exterminadas. Mas o surdo não, porque ele nascia um bebê bonitinho, né? Só ia, a sua surdez só ia se manifestar quando ele já estava grandinho, que ele não falava, e todo mundo falava e ele não falava. Antigamente, um medicina, um especialista de saúde, achava que ele era doente, louco. E acha que não deve aprender mais nada, não precisa. Mas tem ouvinte que fala assim, nossa, o surdo, mas ele não escuta, ele não vai aprender. Mas dá para aprender, existem vários métodos. Havia uma preocupação de fazer com que esse sujeito, de alguma forma, se comunicasse. E então, os próprios religiosos, nos seus mosteiros, partindo do princípio que eles faziam voto de silêncio e não podiam falar, mas eles se comunicavam uns com os outros com sinais, né? Eu fiquei surdo, 8 meses de idade. Não tinha motivo nenhum menor para o médico, o otorrino, descobriram
E aí, claro, minha família ficaram tudo preocupada, tipo, ia para fazer o quê com um menino surdo, né? E aí me colocaram para uma escola para surdo. E nessa escola, eu aprendi Libras. Existe uma questão teórica que os processos de comunicação são divididos em códigos verbais e não verbais. E a comunicação por Libras, ela articula isso, porque o gesto é uma comunicação não verbal, mas que na Libras traz uma qualidade verbal. Eu sempre passei para o curso, meus alunos do curso de teatro, um filme que se chama O Milagre de Annie Sullivan, que fala da trajetória da Helen Keller, que é uma menina que era cega e surda e aprendeu a se comunicar. Yes, yes. All right then, Helen. Doll will be your first word. It's as good as any. D. O. L. L. Doll. Ela começou a ser reeducada quando ela já tinha 7, 8 anos. Até então ela vivia como um bichinho, né, rebelde, com uma dificuldade muito grande nas relações familiares, porque ela fazia o que ela queria e bem entendia. Até que seus pais conseguiram contratar uma professora que viesse viver com ela na sua casa e a reeducasse. You were misled as to Helen's condition. She can neither see nor hear. But if it is her senses that are impaired and not her mind, she must have language. Language is more important to the mind than light is to the eye. But how will you teach her if you can't talk to her? Any way I can. E é com a Annie Sullivan que ela descobre a linguagem. E a Helen Keller usa um sistema de comunicação, que é um método que usa o alfabeto manual e a percepção tátil, então que é conhecido também como método Tadoma. Eu comecei a perceber que o que me encantava na Libras, muito mais do que um processo de comunicação, é o fato de você desenhar no espaço uma palavra. Desejo. Beijo. Abraço. Céu. Pensamento. Viajar. Buscar. Amor. Eu? Feliz. Assim? Impossível. Da mesma maneira que você modula a tua voz, né? Eu quero, né? Você modula a voz, você modula a intenção de uma palavra em Libras, um gesto. Se este verbo é querer, como que é o querer muito? Querer muito? Querer pouco? E por que não? Porque envolve a expressão facial, mas por que não trazer esse gesto mais do espaço? Isso do gesto é ser palavra, mas não é uma palavra que não é que você escreve leite, né? Você evoca a origem do movimento. E eu falei, nossa, que lembra, ou a palavra leite, que lembra o movimento de tirar leite. Esse gesto significa amor. Esse significa gostar, o verbo querer.
como ele é capaz de sintetizar essa ideia, a única resposta que eu acho que pode ser dada é da mesma maneira que em nossa língua uma palavra querer sintetiza uma pluralidade de significados. E Libras tem uma sintaxe e um léxico completamente diferente da língua falada que nós falamos. Está relacionado, é claro, é português, língua brasileira de sinais, mas é muito diferente a sintaxe deles. Ela opera o gesto, opera o corpo, opera a expressão facial. É uma qualidade de informações que transmitem uma ideia. E que nós estamos sintetizando isso numa palavra. Se a gente olhar na história da humanidade, a música é a primeira forma de comunicação, né? O ser humano, lá na sua origem mais primitiva, ele descobriu que o mundo tinha sons. E os sons da natureza são muito musicais, né? Se você pensar no som do vento, quando as folhas balançam, ela tem um canto, né? Aquele vento, ele tem uma musicalidade. Se você pensar nas vozes dos animais, essas vozes têm uma musicalidade. Se você pensar nos cantos dos pássaros, das aves, enfim, o mundo é muito musical. A questão da relação com a música, com os surdos, é uma questão muito particular, sabe? Que é a utilização dos sons graves. Porque nós fomos descobrindo, à medida que fomos mergulhando nesse universo, que os surdos, eles sentem as vibrações dos sons. E, na verdade, o surdo ele não vive num mundo de silêncio. Tem buzina, tem música, tem barulhos dos mais diversos. Só que esses sons para ele não têm significado. A primeira coisa é que ele consiga entender o som, né? Como é que acontece o fenômeno acústico, né? E aí então se relacionar com isso. E aí então passar para o instrumento. No instrumento ele torna isso música. E eu comecei a perceber uns sons que me tocavam. Era uma sinfonia. Não é uma música tocada no piano, é uma sinfonia. Uma orquestra tocando uma música clássica. O som é uma vibração, certo? Então existe uma vibração do ar, essa vibração transmitida pelo ar, né, e chega até a nossa orelha. O som, a vibração penetra no conduto auditivo, vibra a membrana timpânica. Essa vibração da membrana timpânica passa também por uma vibração de ossículos que existem na parte da média da orelha, na orelha média. Esse conjunto de tímpano mais ossículos amplifica o som, que é transmitido para a cóclea. A cóclea é onde existe a transformação da energia mecânica em energia elétrica transmitida pelos neurônios até o sistema nervoso central. E, no caso, as ondas sonoras são chamadas de ondas mecânicas porque dependem de meio material para se propagar. Normalmente, o som surge da vibração de um corpo, que provoca as zonas de compressão e descompressão no meio em que ele está inserido. E nessa dinâmica de compressão e descompressão, a energia vai sendo propagada, e se isso acontecer entre 20 e 20 mil Hz, quanto à frequência, está caracterizada a onda sonora. Dentre as propriedades, a primeira que é mais fácil de trabalhar é a intensidade. A intensidade sonora tem a ver com o alcance desse sinal. E essa intensidade depende da frequência e da amplitude. Então, como na maioria das vezes os sons eletrônicos acabam tendo tonalidades mais graves, com frequências mais baixas,
acaba tendo, em relação à música clássica, um alcance menor, uma intensidade menor na propagação. O Beethoven foi um cara que nasceu, viveu e morreu para a música. Com 4 anos ele já estava sentado no piano. Entendeu? Então eu não estou me comparando. Eu nem sei ler partitura. Estou começando. Para o Beethoven fazer a 9ª Sinfonia foi muito mais fácil do que para mim fazer uma. Por quê? Ele já tinha feito 8. E ele tinha a música dentro da sua cabeça, né? Então a música estava lá dentro. Ele tinha uma consciência absoluta dos sons e foi assim o seu momento mais precioso em termos de produção. Ele só cortou o piano e pôs ele no chão, na madeira, botava o ouvido para perceber a vibração. Essa vibração, ela está aí para todos nós, os ouvintes também, mas eles têm uma sensibilidade de captar o que os torna um ouvinte muito singular, um ouvinte muito particular. Inclusive, num concerto, ele foi reger e a orquestra decidiu que ia seguir por conta. Ficou um disparate entre a regência dele e o que a orquestra estava tocando. Bom, a regência, em questão de tempo, ela é única para todos. Mas, mesmo nas orquestras, né, você acaba com a mão esquerda dando as entradas de instrumento, a alteração de dinâmicas, o fraseado, a regência do fraseado ao invés só de reger o tempo. Né? Com o surdo, a gente tem que incluir a linguagem de sinais, né, que é a linguagem gestual. Então, através de alguns símbolos, alguns códigos, a gente convenciona as mudanças de padrões rítmicos ou até mesmo de dinâmica. A música ela tem um poder muito grande. E por que a criança surda não pode se beneficiar da música? Se é uma coisa tão importante, tão necessária para a vida humana. Quando ele começa a perder a audição, ou quando ele perde, nasce já sem audição, as primeiras frequências que ele perde são os agudos, as frequências altas. Então, para perceber, realmente são os sons mais graves. Então, as frequências baixas, né, seja do contrabaixo, a parte esquerda do teclado, né, os tambores mesmo, maiores, ele consegue perceber no próprio corpo. Nós também sentimos isso. Só que como o canal auditivo está funcionando, a gente ignora. Quando o vibrato é mais forte, eu consigo ouvir. Mas tem agudo que não me parece muito bem, que eu posso tentar para interpretar o que eu posso dançar. Eu peguei o palco do teatro lá do Alenquer e virei a caixa acústica para o solo de madeira. Por isso que eu falo, é o amor que você quer fazer as coisas, entendeu? É só isso que te faz ir além, criar, entendeu? Botei o som no último volume, som grave, deslocamento de ar, treme todo o palco, botei os moleques descalços, absorvi o impacto pela sola dos pés, conseguia marcar o ritmo e a dançar. Para fazer o restauro desse espaço e fazer o espaço para o Integrarte, então a gente optou por elevar o piso, um piso de madeira flutuante, com uns 40 centímetros do chão, e aí as caixas de som elas ficam sobre o piso, sob o piso e sobre o espaço, em contraponto. Então as duas pegam uma diagonal, em que as duas caixas de som ficam no alto, e as outras duas em outra diagonal, sob o piso. Quando a gente liga as 4 caixas, a reverberação do som aqui é fantástica.
o surdo percebe pelas vibrações no corpo. Na noite, o som sai, geralmente, sente vibrações no pé. Começa primeiro, porque uma vibração está no lugar, bateira, aí tudo começa a ser primeiro aqui, pé. Um balé é uma coisa que depende muito da música. Às vezes, muitas vezes, quando eu tenho que fazer um exame, eu tenho que tocar no piano para sentir a música, para sentir o passo a passo da música, o tempo da música. Eu tenho uma professora que me ajuda a observar a sincronização. A gente usa um software que ele vai estar manipulando um vinil ou CD, mas utilizando esse software ele pode enxergar as ondas da música para saber se uma está mais rápida que a outra. Tem um gráfico que tem ritmo na batida. Aí eu consigo seguir o ritmo da música. Eu observo. Então a gente usa o visual e o sentido. A música, a dança, tem uma história. Então, através da história, da música, você conta como as suas expressões corporais, o braço, a expressão facial, isso, o sentimento também, se a música é mais de ódio ou de amor, isso é muito por dentro, tentar tirar o que está de dentro para fora. Quando você dança, você não necessariamente, o signo é o gesto, né? É o gesto que é no corpo inteiro, né? É o corpo todo que está dizendo. Se fala, mas essa fala é entre aspas, porque você está comunicando algo que é de um mundo que não é habitual. Você não vê a pessoa fazendo isso, junto com o som, claro, junto com outros textos. Isso não está dado no cotidiano e todo mundo vai entender. Essa música, que eu imaginei que um cara meio... Ele tá bem preparado para aprontar uma coisa. Eu tô tentado, querendo aprontar. E aí, é fácil de aprontar. Mas percebe que eu posso perder alguém além de mim. I seek you out, flay you alive. Eu sinto vários tipos de sentimentos no meio da dança. Na hora, não consigo imaginar qual é o tipo. Of your stolen power, see right through you any hour. I won't soothe your pain. Eu esqueço todo para mim. I won't ease your strain. You'll be waiting in vain. I got nothing for you to gain. Não consigo imaginar nada. I'm taking it slow, feeding my flame, shoveling the cards of your game, and just in time, in the right place, suddenly I will play my ace. Eles podem não escutar a melodia, podem até não sentir todo o ritmo, mas eles têm noção do que eles estão fazendo em cena. O método que a gente utiliza na aula é sempre
sentindo a vibração da música e tudo através de explicação. Então, quando você está trabalhando com surdo, você tem que falar com Libras, você tem que ver se eles estão prestando atenção em você. Muitas vezes eles falam que entenderam e por vergonha eles não entenderam, eles têm vergonha de perguntar. Todo mundo vem e colabora com algum conhecimento, com algum ensinamento. E também tem que aprender. Então, o surdo, ele vem, ele passa para a gente Libras, ele passa as dificuldades, como ele se sente melhor, como ele não sente, como ele não consegue, o que ele consegue. E a gente tenta trabalhar essas dificuldades para minimizar essa diferença entre o auditivo e o surdo, né? Entre a pessoa que ouve e o deficiente auditivo. As coreografias, a gente tem que fazer tudo através de contagem. Então, um movimento do braço, 1, outro movimento 2, outro movimento 3. E assim, cada movimento ele tem um número. Para a gente definir uma contagem, a gente consegue passar melhor pro surdo. A minha sala sempre começa com barra, depois com centro, sempre tem a ordem. O balé sempre tem a ordem, começar com plié, depois com bastante grité, bastante detour, e assim por aí vai. E aí comecei a aprender, pegar o ritmo mesmo, que é dessa de rua, que tem um som mais grave. E aí eu consigo sentir a vibração. Eu quis aprender outro tipo de dança. Aí comecei a fazer balé, jazz, tapachado e dança contemporânea. Aí conhecendo vários tipos de dança. A dança é uma comunicação no espaço, no universo. Usando o corpo fora, no cotidiano, até ser fácil. A dança é ser feliz, sentir a música, sentir a batida da música, deixar a música te levar, isso. E aí você dança, ouvir, sentir, esquecer dos problemas, é tudo isso. A dança é o que me deixa fluir mais, me deixa melhor o meu autoestima. Eu fico feliz de ver que não existe uma limitação. Se você se preparar, tiver força de vontade, você pode aprender e estar no mesmo patamar que os outros, só depende de você. Poxa, eles não estão escutando a música, mas eles sentem a música e eles podem e devem dançar. A gente tem que sentir a música, não só os surdos, né? Todo mundo, a música fala com a alma, então é muito mais sentir do que ouvir. Isso é poesia, para mim, né? Tá nos mínimos detalhes. Aliás, os detalhes são, assim, a joia aí. É de poesia para mim. Eu escuto a música, parece tão focado, tão a música. Você tira... Escuto nada. Música. É engraçado pra mim, porque parece que a música é só pra mim. E aí eu não quero ouvir outras coisas. Não quero. Parece que quero ouvir só música. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp
my collar to the cold and damp, where my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence.